Paz do Senhor Jesus, amém? Abra suas Bíblias, vamos abrir em 3 passagens direto. Em Jó, capítulo 1, em Jeremias 20 e depois em Filipenses, amém? Jó 1, Jeremias 20 e Filipenses 1. Quando você vai abrindo, eu estou meio sumido aqui da igreja, né? Porque nessa decreto do prefeito, eu estava congregando lá em Belo Horizonte, porque minha família praticamente enche a igreja, então 10 pessoas não dá não, irmãos. Então, mandar um abraço, um beijo para os irmãos lá do universitário. Passei alguns dias lá com eles e foi uma bênção terem me suportado lá. Então, que os irmãos continuem seguindo a Deus, amém? Em Jó, capítulo 1, nós vamos ler 1 e o 5. Eu vou falar nessa noite sobre fases da vida, amém? Jó 1 fala o seguinte: havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O 5. 5. Decorrido o turno de dias do seu banquete, chamava Jó os seus filhos e sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Jeremias 20, 14. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que deu à luz a minha mãe. 17. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consuma de vergonha os meus dias? Agora, Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém? Podeis assentar? Irmãos, é interessante porque o ser humano, às vezes, ele não observa as mudanças que ocorrem ao longo da vida. Por exemplo, falando da fase de envelhecimento ou fase de amadurecimento do ser humano, ele nasce quando ele é bebê. As pessoas falam, porque quando eu era criança, às vezes você vai ter alguns lampejos do que você era criança. Mas ninguém sabe o que passa realmente na cabeça de um bebê. Eu estou falando ali até ser um ano e meio, 1 ano, 2 anos, até ele conseguir começar a expressar perfeitamente. Às vezes a gente chuta, né? Tá chorando, tá com o quê? Tá com fome? Tá triste? Tá? Mas não dá para saber. Você também não vai lembrar, né? Então é uma fase da vida que ela passa assim, tecnicamente perdida. Tem muito aprendizado? Tem, mas você não consegue lembrar. A segunda fase, você tem a infância, né? Criança. Aí quando você lembra de criança, você lembra o quanto você era bagunceiro, né? Ou às vezes o quanto você era quietinho. Eu era quietinho, irmãos. Eu sei que vocês estão rindo debaixo da máscara. Não era quietinho, não, irmãos. Nossa, Deus, eu aprontava demais. Uma vez eu fiz xixi dentro da igreja, nas pernas da irmã, lá no fundo da igreja. Os irmãos têm uma ideia. Meus filhos, graças a Deus, são uma benção. Não vai fazer isso não apanha. Então, quando você é criança, o que vem na sua mente? Brincar, divertir. E aquela fase ali da sua vida é uma fase da família, é uma fase onde a criança está envolvida com a família, os pais são
o porto seguro, a casa é o refúgio, e ali você se sente acolhido. Isso uma criança que tem família, né? A criança, por exemplo, que é órfã, ela vai ter uma outra experiência, mas a fase da infância dela vai ficar marcada. Aí vira adolescente, né? O tal dos aborrecentes, né? Como muita gente fala. Porque o adolescente, ele é uma fase transitória. Ele não quer mais fazer parte só da família. Ele quer ter amigos lá fora. E aí ele passa a querer agradar esses amigos fora de casa. E aí, às vezes, ele desobedece os pais. Você lembra quando você era adolescente, como é que era? Em 1900 e tanto? Como que você aprontava, adolescente? Né? Soltando papagaio, né? Correndo pela rua fora. Adolescente. Aí, mais um pouquinho, você vira jovem. Quando você está jovem, geralmente, o jovem ele tem a sensação de liberdade. Porque quando ele era criança, ele não podia fazer. Quando ele era adolescente, ele viu o jovem fazer e não podia fazer, mas quando ele vira jovem, agora é hora. Então é hora da curtição, é hora da boate, é hora da saída, é hora de virar a noite, é hora de viver a vida que você queria, a liberdade. Né? Agora eu sou jovem, agora eu tenho força. Quantos jovens viram a noite na boate, irmãos, e no outro dia vão trabalhar e é como se nada tivesse acontecido. Porque é aquela fase ali de experimentar tudo que estava represado. Pouco depois você chega na fase adulta, depois dos 30. Aí é uma fase mais complicada, irmãos. A fase começa a vir as dívidas, compromisso, responsabilidade. Aí se você forma uma família, aí pronto, aí lascou. Aí acabou a liberdade, acabou o dinheiro, porque seu foco é outro agora. E aí é construir uma solidez para os filhos e tudo mais. Depois disso vem a velhice, né? Velhice é a fase da vida que dizem que é a melhor idade, né, irmão? A idade que vem dor para tudo quanto é lado, fica careca aqui, cresce barriga, cresce tudo. É a melhor idade. É porque fala que é a melhor idade, porque agora não tem que fazer mais nada, né, irmãos? Agora tem que só que descansar. Teoricamente descansar, né? Porque depois que você aposenta, a gente fala que não descansa não, né, missionário? Trabalha mais ainda com dor, né? É pior ainda. Mas se repara só para você ver que cada fase do seu envelhecimento, do seu crescimento, você foi uma pessoa diferente. À medida que nós vamos amadurecendo, crescendo, envelhecendo, mudando essa fase da vida, se você puxar pela memória, você era uma pessoa completamente diferente. É possível você falar assim, não acredito que eu tinha coragem de fazer isso. Ou não acredito que eu tinha coragem de vestir assim, eu não acredito que eu tinha coragem de ir em tal lugar, não acredito que eu tinha coragem de ter tais amigos. Então, cada fase da sua vida, você se torna uma pessoa para se adaptar àquela fase. E a fase da vida com Deus não é diferente, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que todos, debaixo do sol, todos. O sol nasce para eles, ele nasce tanto para os bons quanto para os maus. Deus pode não ser adorado pelos ímpios, pelo mal, pelo iníquo, mas ele continua sendo o Deus deles. Porque a pessoa não escolhe, não, eu não acredito em Deus, Deus não existe e pronto, Deus desaparece. Não, Deus continua existindo, irmãos. E a fase de Deus na vida dessa pessoa vai se cumprir ela querendo ou não. A primeira fase da vida com Deus que eu quero te falar é a fase de Jó, que nós lemos. Essa fase, irmãos, você vai começar a imaginar porque você já passou por ela e eu já passei. É aquela fase que você fala assim, esses foram os melhores anos da minha vida. Aquela fase que tudo dá certo, Dani. Aquela fase que se a pessoa está no mundo, ela ganha fama, ela ganha dinheiro de views. Porque a saúde dela tá... Ninguém morre, ninguém passa mal. É aquela fase que você está assim, no nível, que você fala assim, nu.
Que coisa boa. A família sem briga. Se de repente não tinha casa, aquela hora que você compra a casa, não tinha carro, aquela hora que você compra o carro. Aquela hora como Jó estava. Jó estava perfeito, irmãos. Jó estava rico. Jó estava poderoso. Jó tinha tudo. Jó tinha saúde. Jó estava num relacionamento, na visão dele, tão bom com Deus, que ele sacrificava, mesmo antes dos filhos pecar. Sabe aquela fase que você está assim, com Deus? Não, agora é Deus, tem tudo. Agora eu vou para a igreja todos os cultos. Monte, estou lá. Oração para você é um prazer, 1 hora, 2 horas de oração, e o negócio flui assim, ó. Você pede perdão até antes de pecar, irmão, igual o Jó. E aquela fase que você ora, até o defunto levanta. É aquela fase que está boa na sua vida, no ministério então, na igreja. É aquela fase que o pastor, que a igreja está cheia, que os irmãos estão fervorosos na igreja, que o fogo desce, e que o culto começa a falar amém, tem 4, 5 batizados. É a fase boa da vida. É a fase que todos nós passamos, irmãos. É a fase que o mundo, por exemplo, de 2000... A partir de 2000, o mundo teve uma crescente econômica muito grande. Muitos países se desenvolveram. Muitas pessoas enriqueceram. Nós tivemos aí Eike Batista, pessoas virando os mais ricos, um dos mais ricos do mundo. Você teve empresas alavancando. São fases que as empresas estão lucrando, são fases que as empresas pensam, nós vamos dominar o mundo é nosso. Essa primeira fase, essa fase de Jó, é a fase da fartura. É a fase que tudo vai bem. Você já viu aquela frase assim, nossa, fulano de tal tá com a sorte. Meu primo estava me contando que o menino que cortava o cabelo dele em Londrina postou a foto assim no Instagram, cortando o cabelo, não sei o que. Não sei quem chamou ele, um sheik chamou ele lá do Emirados Árabes para ele cortar cabelo lá. Cada corte, R$1.000 para ele. Sabe essa fase assim que você fala assim, nu, como é que o fulano de tal conseguiu isso? É a fase boa da vida, irmãos. A fase que tudo anda perfeitamente. É uma fase boa, mas é só uma das fases. Porque depois de estar bom, só pode ficar ruim, irmãos. Não tem como melhorar o bom. Está excelente, não tem como ir mais do que excelente. Está perfeito, não tem como ser mais do que perfeito. Só tem como depois descer. Depois que você sobe, o próximo passo é descer. O problema é que o ser humano, irmãos, ele não se prepara para os dias maus. Nós não nos preparamos para a segunda fase. Os dias de Jeremias. Alguns falam, porque Jó sofreu muito. Jó sofreu por um período. O sofrimento de Jó foi terrível, mas às vezes o sofrimento de Jó, se você comparar com Jeremias, foi um sofrimento mais dele, uma coisa mais entre ele e Deus, para ele descobrir quem era Deus. Então ele sai da primeira fase boa e entra na segunda fase. Mas Jeremias, irmãos, ele já começou o sofrimento desde quando ele nasceu. Sabe o que é a pessoa não ter um dia de paz na vida? Sabe o que é a pessoa não ter um dia de esperança? Sabe o que é a pessoa não ter um dia de refrigério? Foi Jeremias. Jeremias, ele sofria problemas internos, ele sofria perseguições, ele sofria escárnio, ele sofria a nação toda contra ele. Ele pregava e não dava fruto. Ele plantava e não colhia. Eram lágrimas. Aí ele fala, maldito o dia que eu nasci. Quantas vezes nós nos sentimos assim, irmãos? Quantas vezes nós vemos uma pessoa amada, uma pessoa que nós amamos muito, sofrendo, defiando até a morte, e nós não podemos fazer nada. Nós não conseguimos porque a medicina não consegue, o emprego não consegue, nada dá certo, irmãos.
O mundo agora está parado, analisando o vírus e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque nada está dando certo contra o vírus, irmãos. É a fase ruim do mundo. É a fase Jeremias do mundo. É a fase que pessoas amadas vão desaparecer. É dor da morte, é dor da doença, é dor do desemprego. Na psicologia, tem um estudo de relação, ou derrilição, que é o sentimento de abandono que todo o ser humano vai sentir uma vez na vida. No direito tem outro significado, que é parecido, mas é de alguém que é dono de alguma coisa, abandona e não quer ter de volta. Mas na psicologia, a derrilição é aquele sentimento que muitos na Bíblia tiveram. José teve o abandono dos irmãos, Davi teve, o próprio Jó teve, Elias teve. Muitos tiveram esse sentimento que você olha e fala o seguinte: acabou. Às vezes, quando o médico fala, olha, você tem 1 mês de vida. Ou às vezes é mais fácil lidar com a própria morte, irmão, do que lidar às vezes com a morte de alguém que você ama. É aquele momento que você fica sabendo, olha, não tem mais saída. É só aguardar, finalizar. E aí vem aquela dor, como eu vou viver sem aquela pessoa? E os planos, e tudo que eu fiz, porque nós não nos preparamos para essa fase na vida, irmãos. O jovem não está preparado, o velho não está, ninguém está preparado para o dia mau. Ninguém está preparado para um período de sofrimento, ninguém está preparado para um período de solidão, ninguém está preparado para um momento em que nada vai dar certo na sua vida. Porque sozinho é impossível sair deste buraco. Muitas pessoas entram pela ansiedade, entram na depressão, perdem a fé, suicidam. O nível de casais, a quantidade de casais separando, porque chegou o dia mau, irmãos. Até então, estava todo mundo trabalhando, o marido ia trabalhar, a mulher ia trabalhar, o pano estava em cima do problema. Agora tem que ficar dentro de casa. Estava dentro de casa, está relacionando. Quantos casais separam? Quantos maridos mataram a mulher? Quantas mulheres cometeram suicídio? Quantas? É o dia mau, irmãos. E nesse dia mau, nesse movimento de derrilição, há estudos que falam que Jesus passou por isso, porque Jesus na cruz, antes de morrer, o que ele fala? Pai, por quê? Me abandonaste, me desamparaste. Deus estava de costa para Jesus, porque Jesus estava carregando os nossos pecados. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos permite passar por esta fase, irmãos. Você pode olhar e falar assim, mas que Deus carrasco, que Deus terrível, que Deus que vai tirar meu filho, que Deus que vai tirar meu marido, que Deus que vai tirar minha saúde, que Deus que vai tirar meu desemprego, que Deus vai fazer isso. Isso é permissão de Deus. O nosso Deus não nos trata diferente da forma que ele tratou o seu filho. Jesus veio ao mundo, fez a vontade de Deus e passou por essas fases. Existia um momento que Jesus chegava e ele era aclamado. Opa, Jesus e glória, Maranata, e todo mundo, a multidão e todo mundo. Tinha um momento que ele ficava sozinho, todo mundo virava as costas. Não foi só no Calvário não, quando ele deu uma palavra dura, nossa, que palavra, quem pode suportar isso? Ele ainda vira para o discípulo e fala, vocês não vão também não? Dias maus, irmãos. Pode ser que você hoje não esteja vivendo nessa primeira fase de Jó, que é dos dias bons. Pode ser que você esteja nos dias maus. Então você vai falar, nossa, essa palavra está vindo, é esse dia que eu estou vivendo. Ou às vezes você pode imaginar, não, eu sou como Jeremias, eu nunca tive um dia bom, foi só ruim até hoje. Todo mundo me despreza, ninguém gosta de mim, blá, 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 blá.
Mas por que que esse dia, por que que essa fase de Jeremias, ela é importante primeiro na humanidade e depois na igreja? No mundo é para mostrar para o ateu, para o católico, para o budista, para o muçulmano, para qualquer um, é para mostrar para eles, olha, tudo aqui é vaidade. Salomão falou, olha, tudo debaixo do sol é vaidade. Você trabalha para deixar quando morre para a outra pessoa. Você adquire conhecimento para chegar na velhice e ter o quê? Alzheimer e esquecer tudo, irmãos. Você passa a vida toda adquirindo saúde para vir um vírus e te derrubar. É tudo vaidade. Então, Deus mostra para o mundo, olha, não adianta a sua riqueza, não adianta a sua soberba, não adianta a sua fortaleza, não adianta nada. Debaixo do sol, tudo acaba. Jeremias chega a falar o seguinte, uma passagem que o pastor já falou aqui. Ele chega a falar o seguinte, o bom é o jovem, Jeremias 3, a partir de 19. É bom o jovem sentar em silêncio e sofrer sozinho no seu dia mau. Coloca a boca na terra para ver se existe esperança. Por que que ele mostra isso para o mundo? Porque o mundo acha que pode sobreviver, pode viver sem Deus. Depois desse abalo aí no mundo, e o tanto de gente que nunca falou em Deus que começou a falar, pode até ser da boca para fora, irmãos. Mas alguma coisa aconteceu com algumas pessoas. Para a igreja, por que que Deus deixa esse dia mal? Por que que Deus deixa vir o dia de Jeremias? Por que que Deus deixa vir essa segunda fase? Essa fase de sofrimento? Porque é muito fácil cantar, é muito fácil pregar. Deus quer que você viva. No vale da sombra da morte eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Irmão, ser crente nos dias de Jó é muito lindo, é muito fácil. Eu quero ver você continuar crente sem a cura vir. Eu quero ver você continuar crente depois que Deus te tirar o melhor que você tem. Deus fala com Ezequiel, olha, eu vou matar a sua esposa. Deus, eu vou matar a sua esposa. Você não vai chorar. Você não vai vestir roupa de pano de saco, você não vai jogar cinza, você não vai fazer nada. Vai todo mundo em Israel ficar perguntando, o que está acontecendo? Eu quero mostrar para Israel que Israel vai sofrer para se voltar para mim. O sofrimento na igreja, ele produz perseverança. O sofrimento para o crente, ele produz esperança. O sofrimento para o crente aproxima o crente do Espírito Santo. O sofrimento para a igreja muda o caráter da igreja. O que era show passa a não ser show mais, passa a ser só um coração quebrantado. Só que lembra que eu falei que muitas pessoas não sobrevivem a isso, irmãos? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. E quando vem um dia mal, se desespera, perde a fé, começa a questionar por que Deus fez isso comigo. Começa a procurar profecias, não, ela vai ressuscitar, não, ele vai ressuscitar, não, vai ser curado, não, porque eu sou crente, começa determinismo. Porque o evangelho que está sendo vendido é o evangelho só dos dias de Jó. Você vai vencer, você é mais do que vencedor, você vai prosperar, você vai vencer, doença nenhuma, praga nenhuma. Só dia bom. É só glória a Deus, aleluia. Aquelas mensagens que, não, onde você tocar vira ouro. O evangelho dessa geração parou de preparar as pessoas para o dia mau. Parou de preparar as pessoas, meu filho, não adianta você cantar, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Quando você não tem arroz, você começa a reclamar e murmurar.
Quando você perde o emprego, você fala, meu Deus, onde está Deus que está me deixando passar a necessidade? Quantos crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, morreram de fome? Essa segunda fase, irmãos, ela vem, não é uma só vez na vida da pessoa, não. Ela vem várias. Como a primeira fase, também vem várias. Daqui a pouco, passa essa pandemia, passa esse momento ruim no mundo, o que vai acontecer? Já estão com previsão de crescimento. Aí todo mundo esquece a fase ruim. Aí começa, não, vai dar tudo certo agora, pá. Não se prepara para o dia mau. Não guarda. O brasileiro tem a mania de querer aposentar, né, irmãos? Nunca vi. Passa a vida toda trabalhando. No final eu vou aposentar e descansar. É igual aquela parábola que Jesus contou, que guardou, criou um celeiro maior, construiu e falou, agora eu vou guardar, porque agora eu vou regalar minha vida. Mas o que tem acontecido, irmãos? As pessoas, elas não preparam o seu emocional, o seu psicológico, a sua vida com Deus. Elas não conseguem imaginar, às vezes, Deus tirando coisas da vida dela. Você acha que Jó, na primeira fase dele, ele imaginava que Deus ia tirar aquelas coisas dele? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, irmãos. Não tinha motivo. Não quer dizer que vai repetir na sua vida o mesmo nível que repetiu em Jó, não. Mas qual a diferença para Deus de você para Moisés, para Davi, para todos os homens que tiveram dias ruins e dias bons? Nenhuma. Aí nós entramos na terceira fase, irmãos. Na fase de Paulo. Porque depois de ter muitas fases boas e fases ruins, você chega no terceiro nível, que é o nível que Deus quer que nós chegamos. É o nível que Deus deixa que as coisas boas e que as coisas ruins aconteçam, para que nós alcancemos. Porque é só nesse nível que tem salvação. Ouviu? É só no terceiro nível que você alcança o céu. Se você não conseguir avançar no dia bom e no dia mau, e chegar nesse terceiro nível, você não é salvo. Terceira fase é a fase de Paulo. Paulo, eu podia ter pegado só ele aqui, não precisava dos outros não. Ele teve as três fases da vida dele. A primeira fase da vida dele é a fase boa. Ele era Saulo, rico, poderoso, temido, mandava viver, mandava morrer. Tinha um nome que só de falar as pessoas já tremiam. A fase boa da vida de Paulo, irmãos. Ó, saúde perfeita, juventude. Aí Jesus fala com ele assim, peraí, Saulo, você vai chegar na segunda fase. Eu vou te mostrar o tanto que você vai sofrer pelo Evangelho. Ele entra na segunda fase, na fase de Jeremias e irmão, se teve gente que sofreu por causa do Evangelho, mais do que Paulo, eu não conheço não. Por enquanto, não tem na história não, porque o que Paulo, tirando Jesus, né? Do que Paulo passou, perseguido pela própria igreja, odiado pelos próprios irmãos, viver isolado, apanhar por causa do Evangelho, passar fome por causa do Evangelho, ser louvado por causa do Evangelho, a ponto de falar, ele é Deus, ser apedrejado um pouquinho depois que falou que ele era Deus, apedrejou para ver se ele era mesmo ou não. Passou por esses dias maus. Paulo foi assim, era dia bom e no outro dia já era dia mau. Dia bom, dia mau, dia bom e dia mau. Mas ele chega nessa terceira fase, irmãos, que nós lemos aqui. A terceira fase. O viver para mim é Cristo. O morrer é ganho. Irmãos, Paulo começa a compreender o plano pelo qual
Deus me colocou aqui e pelo qual Deus te colocou aqui na terra. Ele começa a entender que essas fases que Deus nos faz passar é para que nós sejamos tipos de Cristo. Você já parou para analisar que Jesus veio e morreu aos 33 anos? Mas Jesus fez tanta coisa, por que ele não viveu um pouco mais? Para fazer mais coisas ainda? É porque o plano que Deus tinha para a vida de Jesus era até os 33 anos. O plano que Deus tem para a sua vida é um. A idade que está determinada para você morrer já está fechado, já está selado. Mas quando eu passo a ter a mente de Cristo como Saulo, eu passo a compreender que nada aqui na terra importa a não ser fazer a vontade de Deus. Eu paro de querer ser médico, eu paro de querer ser advogado, eu paro de querer ser psicólogo, eu paro de querer ter uma casa, de ter dinheiro, de ter isso, de ter aquilo. Eu paro de buscar ser essas coisas e ter essas coisas, para primeiro buscar ser um tipo de Cristo. Jesus buscou em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Paulo, quando ele compreende isso, ele fala, olha, Filipenses 4, ele começa a falar, olha, eu sei estar vestido, eu sei estar nu, eu sei ter dinheiro, eu sei não ter, eu sei comer, eu sei passar fome, eu sei perder as pessoas que eu amo, ver morrer, eu sei estar junto com essas pessoas, eu sei ser traído pelas pessoas que eu não imaginava, eu sei ser honrado. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Esse movimento que Deus faz com a gente, cria em nós uma fé inabalável. Daquilo que você fala o seguinte, está chovendo para cima, está chovendo para baixo, tem Covid, não tem, não interessa, a graça de Deus me basta. Estou doente? Glória a Deus. Estou curado? Glória a Deus. Tem para comer? Tem, não tem? Amém. Primeiro você a vontade de Deus, depois, se quiser, se Ele quiser me usar em outra coisa, Ele vai usar, irmãos. Mas eu não passo buscando, gastando os meus dias, a minha vida, gastando o meu tempo em ser alguma coisa aqui na terra, porque é passageiro. Ou mais cedo ou mais tarde, pega uma gripezinha e morre. E o que adiantou você correr para ser aquilo tudo? Nada. Se a pessoa não alcança essa fase, ela não tem salvação. Sabe por quê? Porque Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem a todos que sejamos espelho dele. Nós precisamos amar como Jesus. Nós precisamos perdoar como Jesus. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós não podemos andar na terra como se as coisas... Não, mas isso aí, ou esperar nisso, ou esperar naquilo, não, irmãos. No dia mau eu glorifico a Deus. No dia bom, é para a glória de Deus. Eu passo a não viver dependente dos outros. Você consegue entender isso? Eu passo a não viver dependente do sistema da igreja, do sistema do mundo, do sistema das pessoas, da minha família. Eu passo a não ser dependente mais de ninguém. Eu passo a ser dependente só de Deus. É uma dor terrível. O filho perder um pai, ou o pai perder um filho, irmãos. Mas eu passo a compreender que em todas as coisas o plano de Deus é perfeito. Não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Essa geração, irmãos, a geração que nós vivemos, é uma geração dentro da igreja afastada de Deus. É uma geração materialista. É uma geração que só sabe glorificar a Deus quando as coisas estão indo boas, quando está indo tudo bem. Mas quando aperta, desaparece, irmãos. A
palavra de Deus fala, se a tua fé se mostrar pouca nos dias maus, você não vale de nada. Deus não quer criar filhos fracos, filhos atrofiados, filhos que um ventinho tira da presença dele. Não. Deus quer criar filhos capazes de morrer, se necessário, de pendurado numa cruz, como Pedro, como vários discípulos, para honrar o nome dele. Por isso que ser a mente de Cristo é difícil, irmãos, porque eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo eu já não tenho mais vontade. Jesus falou, não tem como servir a dois senhores, ou você serve a você e desagrada a Deus, ou você serve a Deus e desagrada a você. Será que no seu dia a dia você passa quanto tempo agradando você mesmo, em vez de agradar a Cristo? Quando vem um dia mal, você fala, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Você se estrepou sozinho. Às vezes esse dia mal nem era para ter vindo agora, se você tivesse buscado fazer a vontade de Deus. As fases da vida, irmãos. Fase boa, fase ruim e a fase de Paulo. A fase que você compreende que você não veio nessa terra simplesmente por vir, para viver sua vidinha, casar, ter filho, ter uma empresa, bababá, e acabou, não. Você veio aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Você veio aqui para proclamar libertação. Você veio aqui para proclamar cura. Você veio aqui para restaurar o ferido. Você veio aqui para levantar o caído. Onde está a igreja nessa geração? Onde está uma igreja que cuida? Onde estão irmãos que lutam batalhas dos outros? Por que não tem? Porque estão preocupados. Nossa, mas isso, mas aquilo. A igreja primitiva não tinha nada na terra, porque estava preocupada já com a volta de Cristo. Nós somos a última geração e nós estamos vivendo como se Cristo não fosse voltar. Nós temos às vezes um parente que a gente sabe que se ele morrer, ele vai para o inferno, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não confessar Jesus já está condenado. E nós nos preocupamos em alimentar ele, em fazer isso, em fazer aquilo, mas nós não nos preocupamos em falar com ele, chorar pela alma dele, falar, olha, meu filho, meu pai, seja lá quem for, se você for agora, eu nunca mais vou te ver. Mas se você aceitar Jesus, eu vou te encontrar na glória. Porque a nossa esperança, se for só aqui, ela é pequena, irmãos. Ela é nada. Mas apesar da dor de perder alguém, a maior maravilha do mundo é pensar, eu vou estar com ele. É um sofrimento muito grande você ver seu pai, seu filho morrer e saber que ele foi para o inferno. Você pode até romantizar, você pode até falar, não, vai que Deus nada. Você pregou para ele. Você pagou um preço pela alma dele. Você mostrou Cristo em você. Na hora que você foi afrontado, você perdoou. Na hora que você foi humilhado, você suportou. Ou você falava uma coisa, mas na hora sua vida era com outra, e por isso ele não foi para Cristo. Nós exalamos o bom perfume de Cristo para a vida ou para a morte. Se nós não agimos conforme Cristo, as pessoas estão indo, parentes, seja lá quem for, para o inferno, e Deus cobra o nosso sangue, irmãos. Porque a Bíblia fala que cobra. Você é um tipo de Cristo, irmãos. Você que está em casa, você tem sido um tipo de Cristo? Onde você passa, as coisas se transformam. Não quer dizer que onde você passa vai chegar paz, não, porque Jesus falou, olha, eu vim trazer guerra. Às vezes onde você chega é a espada de Deus para consertar aquele que está perto de ir para o inferno. Deus chega e dá nele uma e ele fala, opa, peraí, não pode ser assim. Nós precisamos entrar na fase de Paulo, a fase de que nada nessa terra mais importa,
a não ser fazer a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E começa a falar com Deus. Começa a falar: Deus, eu estou nessa fase, eu estou naquela. Oh Deus, está difícil, Pai. Eu não estou conseguindo sobreviver nisso, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo sair dessa paralisia. Meus dias são só de tristeza, são só de dor. Abre o seu coração. Não conversa com Deus como se não soubesse quem é você. Abre seu coração. Abre o seu coração para Ele. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando acordo, digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia que me sustém. Começa a falar com Ele: Deus, me faça chegar no nível de Paulo. Me faça chegar no nível de compreender que tudo coopera para o meu bem. Que se eu buscar viver como Cristo, o Senhor vai cuidar de mim. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de dor, mesmo no momento que eu perder alguém que eu amo muito, o Senhor estará comigo. Peça força. O Espírito Santo, Ele é consolador. Ele está contigo até a consumação do século. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é quem me guarda, tua misericórdia que me sustém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável,
Estou firmado em Ti. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha inabalável. Estou firmado em Ti. Louva o Senhor com as suas palmas, amém? Louva o Senhor com júbilo. Eu agradeço a oportunidade. E aprender a viver, irmãos, as fases da vida é o segredo de nunca perder a fé. É o segredo de saber que Deus cuida de você independente do que acontecer. E lá na glória Ele tem um lugar separado para mim e para você. Amém? Obrigado. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando o evangelista Vitor. Mensagem poderosa, de grande reflexão para nós. Que fase você está da sua vida, né? Independentemente da fase que nós possamos nos encontrar, ou que nós já tenhamos encontrado, o certo é que a palavra, o Jesus, Ele já tinha nos recomendado que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente para aquela pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus. Ou quem sabe você já até se encontrou com Jesus alguma vez, mas você ainda não teve uma experiência com Ele. E nesta hora você quer tomar uma atitude de reconciliar-se com Jesus, entregar-se a Ele, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Talvez todos que estamos aqui nesse ambiente já tenhamos tomado essa atitude, estamos firmes na presença do Senhor. Mas quem sabe você que está aí assistindo esta live, ou que um dia possa assisti-la, e esta palavra falará contigo, e é fundamental, é imprescindível, é necessário que todos se cheguem a Deus. E o único meio que Deus nos deu para que nós acessemos a Ele é através do seu Filho Jesus. Jesus precisou se tornar carne, se tornar um humano, para que Ele pudesse cumprir o plano perfeito de Deus para nos resgatar. Por isso, somente Ele tem a autoridade suprema de dizer: quem quiser vir ou ir até o Pai, deve passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um ledo engano acharmos que todos os caminhos levam a Deus. É um ledo engano acharmos que as religiões levam o homem a Deus. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, quando nós nos debruçamos diante da verdade de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada, nós podemos encontrar este plano que Deus bolou, que Deus estipulou antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos entrar neste plano de Deus, e somente por Jesus que nós conseguimos chegar até Deus. Não quer dizer que você, clamando a Deus, do estado que você se encontra, na situação que você se encontra, Deus não vai te ouvir. Deus nos ouve, nos atende, quando nós o clamamos. Milhares de pessoas receberam milagres de Jesus, quando Ele aqui estava, e até hoje continuam recebendo. Mas milagres não levam pessoas para os céus.
Milagres podem atrair a atenção para Jesus, mas os milagres não salvam. Aquelas mesmas pessoas que receberam muitos milagres, aquelas pessoas que receberam libertações de espíritos imundos, estas mesmas pessoas apontaram o dedo para condenar Jesus, dizer: crucifica-o. Por isso, a necessidade de nós reconhecermos o nosso estado de miserabilidade diante de Deus, devido ao nosso pecado. Mas Jesus, ele veio para fazer, para marcar esse divisor de água, para nos salvar. Entregue-se a Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos justifica diante de Deus, nos redime. Se você quiser tomar a atitude de aceitar a Cristo como Salvador, onde você estiver, você confessa Jesus como seu Salvador, entregue-se a Ele, e Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te salvar. A salvação é uma graça de Deus. Manter-se salvo é uma necessidade diária nossa, é uma intenção diária nossa. Portanto, mantenha-se firme, fique firme no caminho do Senhor. Não negue a Cristo. Que vivamos sempre, independentemente das fases, mas esta fase que possamos vivê-la sempre. Para mim, o viver é Cristo, o morrer já é ganho, é lucro. Viva intensamente, mas viva na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando o evangelista Vitor. Queridos, fiquemos em pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus, que tenhamos todos uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de vitória. Que a poderosa mão do Senhor continue estendida sobre nós para nos abençoar. Tem alguém aqui que precisa de oração além de mim? Eu sou muito carente das orações dos irmãos. Tem alguém? Eu sou muito carente, nós vamos orar. Eu vou pedir aqui a missionária Marlene que faça essa oração de agradecimento e de encerramento ao Senhor. Amém, missionária? Bendito é o nome do Senhor. Oremos, irmãos, ao Senhor. Soberano e eterno Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos só nos resta agradecer pela oportunidade, o privilégio de estarmos na tua casa, cultuando o teu nome. Momentos que aqui passamos. Obrigado pelos teus filhos, as tuas filhas que aqui estão, Senhor, na beleza e aquelas da pessoas, tua Pai, que também estiveram, Pai, participando deste prestando ao culto, Senhor o nosso mesmo à distância, culto, que o Senhor abençoe estes irmãos, Pai maravilhoso, abençoe seus Pai lares, suas bondoso, famílias, abençoa, dá-nos uma semana de Senhor, paz, de uma Senhor. forma toda Uma semana especial. abençoada, livre Os de irmãos mal, que aqui que o Senhor venha estão continuar com a tua mão presentes, que estendida, nos estiveram protegendo presentes aqui nesta e repreendendo noite. toda ação do mal contra Aqueles, nós. meu Senhor, Leva-nos em paz, dê uma noite abençoada para nós. meu Pai, Querido live, Deus, traga que paz a aos boa corações mão aflitos, do Senhor, renova o nosso ânimo dos Deus, desanimados, Pai. possa, meu Traga Pai, esperança àqueles que não têm estar esperança. sobre eles, ó E que Pai. o Senhor venha Senhor, continuar e nos que as guardando, tuas nos protegendo, bênçãos, ó livrando-nos Deus, do mal, sejam Senhor. derramadas, Nos ó sustentando na Pai, tua presença. sobre cada um, Tenhamos, ó Pai amado, a nossa sobre vida cada centrada lar, na vontade do trazendo, Pai, salvação, Aleluia. trazendo cura divina, Sim, amado Deus. trazendo libertação, Bendito Senhor. trazendo, meu Senhor, aleluia, Louvamos, portas agradecemos ao abertas, Senhor ó por tudo, Pai, Pai. de empregos, meu Senhor Senhor, liberte, cure e transforme no nome almas. do Senhor Jesus Traga paz, Cristo, saúde e Pai, vida à tua igreja. meu Senhor, leva-nos em paz para Deus, nossos dá-nos da tua lares, graça e ó proteção. Deus. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, estenda as suas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe e todos que creem digam amém. A paz do Senhor Jesus.